Se você puder, o capítulo de número 3 do livro de Juízes e o versículo de número 7. Vou pedir para o nosso sonoplasta, se puder ajudar só um pouquinho mais no retorno, eu vou ficar bem feliz. Capítulo 3 de Juízes e o versículo é o de número 7. Toda glória seja dada ao nome do Senhor, que vive para sempre. Capítulo 3 de Juízes e o versículo de número 7 a seguir. Se você estiver do lado de alguém que não trouxe Bíblia, dê uma carona para ele aí. Eu prometo que eu não vou ser cansativo. Diz que tinha um pregador que toda vez que ele pregava o povo dormia. E aí ele pregava na igreja dele e o povo dormia todo culto, culto de ensino, culto de libertação, culto de domingo. E ele se atribulou com aquele negócio e falou para a mulher: eu quero saber por que toda vez que eu prego o povo dorme. E a mulher disse: é simples, eu vou levar um gravador para a igreja, quando você pregar eu gravo a mensagem, se for algum defeito no sermão, você ouve em casa e corrige. E ela levou o gravador para a igreja. Na hora que ele começou a pregar, ela ligou o gravador e gravou a mensagem inteira. E como de sempre, o povo dormiu. E aí ele ficou muito ansioso que o culto terminasse logo. Mal deu a bênção apostólica, entrou no carro, não despediu de ninguém, foi embora. Chegou em casa, a mulher estava preparando a janta e ele ligou o gravador para se ouvir. Enquanto a irmã preparava o jantar, ele estava ouvindo. No meio da mensagem, ele também dormiu se ouvindo. Porque o camarada era tão ruim e demorado que até ele dormiu. Então eu não quero cansar ninguém aqui. Capítulo 3 e o versículo 7 de Juízes. Quem achou, diga amém. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Esqueceram do Senhor seu Deus e serviram aos Balaíns e aos poste-ídolo. Acendeu-se a ira do Senhor contra Israel e os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim durante 8 anos. Mas quando clamaram ao Senhor, o Senhor levantou-lhes um libertador, que os libertou, a Otiniel, filho de Kenaz, irmão mais moço de Calebe. Veio sobre ele o Espírito do Senhor e julgou a Israel. Saiu a peleja, e o Senhor entregou nas suas mãos a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual prevaleceu. Então a terra teve sossego por 40 anos, até que faleceu Otiniel, filho de Kenaz. Tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor fortaleceu a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porque tinha feito o que era mal aos olhos do Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel, tomando a cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, por 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou-lhes um libertador, Eude, filho de Gera, benjamita, canhoto. Por intermédio dele, os filhos de Israel enviaram tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Amém. Eu queria convidar a sua atenção para o versículo de número 15, que diz assim: Eude, filho de Gera, benjamita, homem canhoto. Vamos lá, repita isso comigo, vamos lá? 1, 2, 3. Eude, filho de Gera, benjamita, homem canhoto. Vamos lá? 1, 2, 3. Eude, filho de Gera. Dá para ser mais forte, vamos lá? É melhor você repetir. Repita assim comigo. Diga: Eude. Mais forte: Eude. Mais forte: Eude. Filho de Gera, benjamita, homem canhoto. Diga comigo assim: aparentemente torto e verdadeiramente certo. Diga de novo: aparentemente torto, verdadeiramente certo. Esse é o tema para a mensagem que nós vamos utilizar essa noite. O livro dos Juízes, ele começa diferente de todos os livros da Bíblia.
o livro de Juízes, ele começa no alto, o seu primeiro capítulo e a menção sobre os juízes que aparecem, sendo os senadores e julgadores desse povo. O primeiro é um que tem conduta ilibada e não há nenhuma mancha na sua reputação. É um dos poucos livros que alguém começa perfeito, como Otiniel, que nós acabamos de ler, mas o último personagem desse livro, que é Sansão, dos 12 desses grandes príncipes e desses grandes juízes, tem a vida toda atrapalhada. É um homem forte, poderoso, é um gigante, porém com muitos defeitos. Então o livro começa bem e acaba terminando quase que numa derrocada, porque se nós olharmos para a vida de Sansão, nós vamos ver que ele triunfou, mas passou por alguns percalços que manchou a sua conduta. E quando a gente olha para o capítulo de número 3, o texto vai nos falar sobre Eude. Esse moço aqui parece que pouco a gente ouve se falar. Ele não tem parecer, os detalhes da história aqui que a gente olha são curtos, porém são muito importantes, e nós vamos conhecer hoje aqui a conduta de Eude. O destaque do livro de Juízes está inserido em um contexto que aparece 9 vezes. O texto diz assim: e os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor. Essa frase no texto, ou no livro de Juízes, aparece exatamente 9 vezes. Então você vai ver que o livro de Juízes funciona mais ou menos assim. Uma hora um povo recebe livramento, e aí Deus levanta um libertador, e aí depois esse mesmo povo que Deus levanta um libertador, vem um homem, e este homem e o povo com a sua nação torna a fazer o que é mal diante dos olhos do Senhor. Então vira um ciclo, um livramento, um salvador e um povo que era mal, um povo que era mal, um livramento, um salvador e um povo que era mal. Durante todo o tempo você vai observar que o escritor faz menção e confirma isso dizendo: e o povo desta feita tornou-se aos ídolos, fazendo aquilo que era mal aos olhos do Senhor. A conexão desse tempo, nós podemos observar que o versículo 7 e o versículo 8, Deus aqui começa a levantar libertadores, mas o povo na ocasião acaba se esquecendo. E em Deuteronômio Deus havia colocado diante do povo o caminho do bem e o caminho do mal. O Senhor falou: se vocês me seguirem, vocês serão bem-aventurados na maçadeira, vocês serão bem-aventurados no fruto, aonde vocês colocarem a planta dos seus pés, vocês vão prosperar. Só que se vocês não me ouvirem, vocês vão sofrer os encalços da vida, que desta ocasião vocês levarão ou serão cativos dos vossos inimigos, e aonde vocês pisarem a planta dos pés, os vossos inimigos vos perseguirão, e vocês serão tomados na maçadeira, serão malditos e não crescerão. E a gente vai observar que durante todo esse tempo, esse povo aqui começa a sofrer, principalmente depois do capítulo 3 e a partir dos versículos de número 12. Nesta ocasião se levanta um rei, e esse rei ele se chama Eglon. Quem é Eglon? Eglon é um homem forte, poderoso na época, e ele aparece sendo rei de Moabe com muita força. O nome Eglon quer dizer o porco forte ou o javali grande. É isso que quer dizer. E o texto vai nos falar a respeito deste Eglon. Esse Eglon tem algumas características, e uma das características marcantes é que o texto e o escritor acaba dizendo que Deus fortaleceu a este homem para perseguir o povo de Israel. Ou seja, Deus deu poderes a Eglon. Deus conferiu a Eglon autoridade. E desta feita, uma das vitórias mais emblemáticas de Josué, que o texto diz que o povo se acampou
vários dias na cidade murada de Jericó, era conhecida como as cidades da palmeira, ou a cidade das palmeiras. Era uma cidade fortificada, era uma cidade onde havia sido suada uma conquista. E quando Eglon começa a reinar, este Eglon, ele é um rei pagão, ele é moabita. No reinado dele habita 3 tipos de pessoa. Quem é que habita? Habita moabitas, amonitas. Tanto os moabitas como os amonitas, esses 2 grupos de gente, eles são pessoas que nessa ocasião, eles é fruto do incesto de Ló, dos filhos de Ló. E o texto vai nos dizer que esse povo aqui, além de ser fruto de incesto, eles também são pagãos, porque eles adoram a Moloque, a deuses que sacrificam crianças e a deuses que sacrificavam pessoas de idade maior. Então, este homem, ele agora tem um povo na sua mão que é incrédulo e pagão. E Eude, este moço, ele aqui é da tribo de Benjamim. Só que quando a gente olha para Eglon, nós vamos observar que o comportamento de Eglon já chega assombrando. Deus deu a Eglon poderes, conferiu a Eglon autoridade, ele saqueia a cidade, ele arranca a cidade das palmeiras, coloca lá a sua capital, ele toma posse de todo esse povo e ele induz ao povo a adoração pagã. Nessa ocasião, a Bíblia nos diz que existia um povo lá que era chamado os cananeus. E os cananeus, eles ficaram diante do povo hebreu numa certa ocasião aonde o povo tinha fertilidade. Porque quando o povo está na bênção, quando o povo está tranquilo, ele esquece de papeleja. E enquanto os cananeus estavam ali e fizeram alianças, eles pensaram consigo: não vamos mexer com esse povo não, porque esse povo não mexe com a gente. Então, de uma vez que eles não mexem com a gente, nós também não vamos mexer com eles e vamos engordar, vamos comer, vamos trabalhar. E foi isso que o povo fez. Eles começaram a comer, começaram a engordar, começaram a se tornar fértil, casaram-se com mulheres estranhas, eles cometiam todo tipo de pecado e se prostravam aos deuses dos cananeus. E eles não achavam que nunca os cananeus iam se levantar o calcanhar contra eles, porque eles achavam que por ter aberto um espaço aos cananeus na sua própria terra, perto de Gibeá, eles estavam tranquilos e os cananeus dariam a eles toda a liberdade e ficariam irmãos para sempre. Mas um inimigo declarado, ele sempre será um inimigo. Nunca você deve subestimar a força de um inimigo, porque ele tem facilidade de se maquiar, ele tem facilidade de mudar, ele tem facilidade de tomar um outro comportamento. E por conta disso, Deus já havia avisado que o povo precisava estar na batalha, o povo precisava estar trabalhando, o povo precisava estar com a espada na mão, e não era isso que acontecia. O povo descansou, Deus levantou a Eglon, e na ocasião em que Deus levantou a Eglon e fortaleceu este homem, porque esse homem era como se fosse a espécie de um javali, de um porco gordo, de um homem comilão, Deus disse: já que vocês estão se prostrando diante da adoração à fertilidade, eu vou dar para vocês o rei que vocês merecem. Ou seja, todo adorador tem a cara do Deus que ele adora. Todo adorador. Se você adora a vaidade, você tem a cara da vaidade. Se você adora o pecado, você tem a cara do pecado. Se você adora a todo tipo de prostituição, tu tens a cara de prostituto. Porque tudo aquilo que você respeita, você atrai para si. E o povo precisava adorar. E como eles viam que Eglon era conhecido como o rei da fertilidade, que o seu Deus era Baal, que o seu povo era fértil, o povo começou a se esquecer. E aí Deus fortaleceu, deu a ele poder. Ele toma a cidade das palmeiras,
A cidade das palmeiras é tomada e o povo agora começa a sofrer. O povo agora começa a padecer. O povo agora começa a chorar, porque Eglon começa a dar uma ordem, e a ordem que ele dá é a seguinte: eu quero de vocês a gordura das primícias. Ele não queria outra coisa, ele queria a gordura da colheita. Tudo que era da primícia era oferta entregue ao Senhor. Só que como Eglon estava fortalecido, como Eglon era um homem guloso, como Eglon era chamado o rei da fertilidade, ele agora arranca o que é de Deus e come aquilo que o povo havia plantado durante muito tempo. Deixa eu abrir um parênteses aqui e dizer aqui nessa noite: nós precisamos tomar muito cuidado com o tipo de adoração que estamos fazendo e atentar-nos a quem estamos entregando a nossa oferta, porque dependendo de quem estamos entregando a nossa oferta, nós poderemos ser roubados e cobrados por Deus. E eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de tempo, eu estou falando de vida, eu estou falando de altar, eu estou falando de comunhão, de quem comunga, eu estou falando de uma entrega de espírito, de corpo e de alma, porque tem gente que pensa que a oferta é apenas a oferta que você entrega em um culto, mas a oferta não é só essa. Esta também é uma ação voluntária, mas a oferta verdadeira é aquela que você entrega sem reserva, de espírito, de alma, de corpo, de entendimento, com atos, com adoração, com as vestes, com a boca, com os olhos, com a mão. Tem adoradores para entregar a oferta aqui nessa noite? Bendito é o nome do Senhor. Quando a gente olha para esse texto, nós vamos observar que Israel agora tem um rei. E que rei é esse? Um rei gordo, um rei exuberante, um rei vaidoso, um rei que oprime. E aí ele dá uma ordem. E que ordem que ele dá? Ele dá a seguinte ordem: todos que estão na minha alçada, sendo hebreu ou não, sendo de tribo ou não, vai ter que entregar na minha mão as primícias da oferta, a gordura da colheita. E nós vamos observar que durante muito tempo esse povo é preso na mão de Eglon. Eles ficaram presos na mão de Eglon por 18 anos. Eglon tomou a alegria deles, Eglon tomou a colheita deles, Eglon tomou deles a cidade das palmeiras, os lugares de refúgio, até que o povo começou a clamar o Senhor, até que o povo começou a clamar e a gemer, porque no meio de alguém que está prostrado ao mundanismo, no meio de alguém que está cego, no meio de uma multidão de gente que está vidrado no mundo, na perdição, ainda existe alguém que está na brecha de joelhos dobrados e na intercessão. Esta noite, bendito é você que veio neste lugar, e a tua casa pode estar de cabeça para baixo, virado pelo avesso, mas eu tenho uma palavra de Deus para te dizer aqui nessa noite: Deus vai levantar você como libertador na tua casa e no meio da tua parentela. Eu vim aqui como profeta essa noite profetizar: ainda que Eglon se levantou, ainda que o império de um rei gordo, indecente, imoral, que quer roubar as primícias, porque Eglon também vem para o culto, sabia disso? Eglon também participa de vigília, Eglon também senta nas poltronas da igreja, tem Eglon que senta também nas poltronas do púlpito. Eglon, que Eglon é esse, pastor? Ele quer a glória para si, ele quer a fama para si, ele quer o nome para si, ele quer que todos voltem para si, ele quer fazer atração, quer que todos vejam ele. Só que hoje aqui cai Eglon, o seu castelo cavaleiro, porque a glória é do
Jesus dos crentes e da igreja dos hebreus. Se esta noite Eglon se levantou para atrapalhar e tentar desfazer a tua adoração, a tua primícia não vai para a mão de Eglon, porque o Deus dos céus receberá ela aqui hoje. Diga para quem está do teu lado aí: a minha primícia eu não dou para Eglon. Diga para ele: não dou. Minha primícia não. Minha primícia é de Deus. Aí o texto diz que durante esse tempo Otiniel some. O povo agora é afogado e pressionado por este Eglon, que oprime o povo durante 18 anos. E durante 18 anos eles começam a chorar. Aí Deus levanta um indivíduo. E quem é esse indivíduo? Esse é Eude. O nome de Eude quer dizer o ilustre. Repita comigo, diga: o ilustre. Era o ilustre que estava levantando. Deus estava levantando um moço que tinha o nome de Eude. É o segundo dos juízes. Só que o texto começa a falar desse moço de uma espécie meio que sarcástica, porque tudo que tem nele não tem nada a ver com o que deram para ele. Ou seja, aparentemente, diante da circunstância, ele é todo torto, mas na real ele era certo. E o que me chama a atenção é que Deus usa e trabalha, posso falar? Só com gente torta. Se assustou? Deus não usa certinho. Deus não usa quem sabe. Deus não usa quem faz. Deus não usa quem pensa que faz. Deus usa quem não tem, quem não pode, quem não é, quem aparentemente parece que vai dar errado, e aí no final Deus olha e fala: vai dar certo. Eu vim dizer para você que alguém está olhando para você e está dizendo: não vai dar nada daí. Daí não sai casamento, daí não sai alegria, daí não sai vitória, daí não sai prosperidade. E Deus está olhando dizendo: daí vai sair, daí vai sair, daí vai sair, daí vai dar, daí vai acontecer muita coisa. Mas o texto é uma ironia. O texto aqui vai falar sobre esse moço, e o texto diz assim: Eude. E aí você vai observar que Eude, o nome desse moço, é aquele que é filho de Benjamim. Ele é da tribo de Benjamim. Ele é filho de Gera. Aí o escritor diz assim: porém canhoto. Só que o nome Benjamim no hebraico quer dizer assim: o filho da mão direita. E como é que ele é canhoto se ele é da tribo dos que lutam com a mão direita? Aí você vai observar que na verdade ele não é canhoto. Canhoto foi só um termo que o escritor utilizou para ilustrar alegoricamente. Porque quando você vai cumprimentar uma pessoa, você conhece alguém, por exemplo, vem aqui, Robson, me cumprimentar. Eu estou vendo o Robson pela primeira vez, aí eu cumprimento ele: tudo bem, tudo bem. Você já viu alguém perguntar para ele: tudo bem, tudo bem? Tudo bem, prazer, meu nome é Gilmar, você é Robson? Sim, sim. Você é canhoto? Você nunca vai ver ninguém fazer isso. Você pergunta para alguém: você é canhoto? Você é destro? Ninguém vai perguntar isso para ele. Por quê? Porque você vai perceber se a pessoa é canhota ou não, de acordo com a sua habilidade. Se ele é destro ou não, de acordo com a sua habilidade. E o escritor aqui no texto está dizendo o seguinte: Eude, homem canhoto. Só que a tribo de Benjamim, no hebraico quer dizer os filhos da mão direita. Isso não era um preconceito, porque nas tribos de Benjamim, a Bíblia fala que tinha 700 homens que eram canhotos, e os cabras eram tão bons que eles acertavam a pontaria, e a Bíblia fala que eles davam tiro, e enquanto eles davam tiro, as flechas acertavam até os cabelos
que eles não erravam a pontaria. Isso quer dizer que ser canhoto naquela época não era um problema. O escritor só utiliza essa analogia querendo dizer o seguinte: não é que ele é canhoto, é que a mão direita é inutilizada, ou era quebrada, ou era deficiente, ou era atrofiada, e ele não usava. Aleluia. Mas aí você vai ver no versículo 15, que aí está o segredo de tudo, que o escritor diz assim: mas pela sua mão. Que mão? A destra. A qual? A deficiente. Por causa da sua mão, Deus operou grande livramento. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que o entendimento dos homens. Aleluia. E aí esse moço aqui, ele entra utilizando a sua deficiência para enfrentar uma batalha. A primeira lição que você precisa aprender aqui nessa noite é que Deus não quer utilizar a sua sabedoria. Ele até pode, mas ele não quer, porque para confundir o inimigo, por isso que eu disse que Deus usa os nossos defeitos e as nossas deficiências. E na igreja tem mais defeituoso, mais deficiente do que gente sarada, porque Jesus ele mesmo diz: eu vim foi para os doentes mesmo. E o mistério da fé se revela nos doentes, nos quebrados, nos convalescidos, nos acabados, nos detonados, nos destruídos. E aí Deus olhou e disse: esse cabra é bom, a mão dele não serve, porque a mão dele possivelmente para os homens é uma mão atrofiada. Ele é canhoto, ou seja, ele só usa a mão esquerda, porque a direita é inutilizável. Mas é esta mão que eu vou operar um grande milagre. Essa noite Deus está querendo dizer para você: ei, vou começar a mexer nos pontos da sua vida, das quais as pessoas têm vergonha, das quais as pessoas se afastam, das quais as pessoas até discriminam, porque aquele moço ele era discriminado. Possivelmente no meio dos soldados ele nunca seria apto para uma guerra, ninguém nunca chamaria ele, mas ele entendeu que a sua deficiência era o ponto ápice. Sendo ele canhoto, filho da mão direita, ele disse: Deus vai usar a minha mão, essa mão defeituosa. Sabe por quê? Porque a mão não oferecia perigo. Olha para cá, você nunca vai ver um soldado destro guerrear com a mão defeituosa. Ele não pode guerrear. Então um soldado que ele é destro e agora está com a espada na mão esquerda, você sabe que quem é destro não consegue usar nem a mão esquerda para escrever, não consegue, a pessoa fica perdida. Imagina um soldado pegar uma espada com a mão errada, cortando para lá e para cá. Alguém vai dizer: tá doido, não tem habilidade. Quem olha para você todo tortinho, descantando desse jeito, nunca chega em lugar nenhum. Não sabe usar arma, pregando desse jeito, não chega em lugar nenhum. O lado que precisa é defeituoso, mas Deus está dizendo: é essa mão defeituosa aí, que todo mundo não deu nada, é essa mão defeituosa aí, que desprezada foi, é essa mão que eu vou precisar para obrar um milagre e para fazer o castelo de Eglon cair por terra. Vocês estão comigo nessa palavra? Eu tenho autoridade para pregar aqui nessa noite. Todo deficiente nesta noite, pelo poder da palavra, eu vim pregar aqui não para ação, eu vim pregar aqui para discriminado, eu vim pregar aqui para escanteado, eu vim pregar para desclassificado, eu vim pregar para quem está zé na esquerda, eu vim pregar para quem não dá nada, eu vim pregar para quem ri da tua cara. O rei vai te mandar chamar com a mão deficiente.
ajuda a pregar, me ajuda a pregar. Nós vamos botar essa nuvem para fora daqui agora. Satanás tentou invadir aqui, colocar embaraço aqui no meio, atrapalhar o fluxo da palavra, mas nós aqui com a deficiência, mas na força da palavra, vamos botar para correr, vamos botar para correr todo o principado, vamos botar para correr toda a hoste maligna. Essa madrugada não é madrugada de gente grande, essa madrugada é madrugada de pequeno. Os grandes ficou dormindo, os bonitos ficou na praia, mas os deficientes estão aqui. Os deficientes. Diga para quem está do teu lado, pega na mão dele, pega na mão dela. Toca nele, toca nela. Fala, prepara a mão, canhoto. Prepara a mão, canhoto. Toca nele. Toca nela, diga, prepara a mão. Prepara a mão, porque agora vai acontecer. Vai acontecer algo espiritual. Aleluia. Diga para quem está do teu lado, diga para quem está do teu lado, para muitos, diga para ele aí, diga para ele, para muitos. Olha para cá, deixa Deus trabalhar. Olha para cá, diga para muitos. Diga para ele, para muitos. Você não oferece perigo. Diga para muitos. Você é título de zombaria. Olha na cara dele. Diga, de zombaria e de escárnio. Diga, mas o Senhor está te chamando para construir um punhal. Vamos fabricar um punhal? Vamos fabricar um punhal? Vamos fabricar um punhal aqui hoje. É de punhal que nós vamos para essa guerra. É de punhal guardado que nós vamos para essa guerra. Chega de Eglon comer o que é nosso. Chega de Eglon pegar as primícias. Chega de Eglon enganar as igrejas. Chega de Eglon enganar os profetas. Chega de Eglon mentir em cima dos púlpitos. Chega de Eglon trazer tranqueira. Chega de Eglon comer primícia. Chega de Eglon colocar cativeiro e colocar mordaça na boca dos profetas. Ainda tem profeta deficiente que não tem nada a perder, mas que tem coragem. Chega. Anda, reba. Chega. Olha pra cá. Deixa eu falar pra vocês aqui. Eglon atingiu todas as áreas. O alcance de Eglon foi alto. Eglon atingiu a agricultura. Eglon atingiu a economia. Eglon atingiu a educação. Eglon atingiu a moralidade. Eglon atingiu o militarismo. E Eglon atingiu a espiritualidade. Mas é onde
o canhoto, que na verdade o texto usa analogia, mas não era canhoto, o deficiente, porque todo tempo, de época em época, tinha que entrar alguém no palácio para pegar a comida das primícias dos hebreus e levar na mão de Eglon. E não podia ser alguém habilidoso na guerra, porque suspeitava qualquer problema diante dos adversários, que aquele rapaz possivelmente se manifestaria e mataria todo mundo. E aí, como olharam para Eude e viram que ele não oferecia perigo, disseram para ele: entra, que tal ir você? Entra você, porque você indo, o rei vai ver que você é deficiente, que a mão que pega na espada não pode pegar, que o lado que usa a espada você não pode puxar porque a mão não vale. Então os soldados não vão nem te revistar, porque Deus cega o guardião dos nossos adversários. Deus cega a guarnição dos inimigos, e ele se esquece que crente doido não usa a arma só do lado direito, porque se não dá cantando ele vai orando, se não dá orando ele vai pregando, se não vai pregando ele vai na vigília, se fechar a porta da vigília ele sobe pro monte, se não tiver monte ele desce no vale. Deus essa noite vai só fazer uma coisa, sabe o que? Trocar o lado da espada. Diga para quem está do teu lado aí: Deus te trouxe hoje aqui. Diga para ele: oh glória, eu estou me enchendo de autoridade aqui. Eu não sei se eu vou conseguir terminar esse sermão, mas a palavra está sobre mim. Diga para quem está do teu lado: Deus vai trocar o lado da tua espada hoje aqui. Toca nele, toca nela. Diga: o segredo não está no lado, o segredo está na força com que Deus te dá para pelejar. Não está no lado direito, não está no lado esquerdo. Deixa de besteira, que para ganhar guerra não precisa ser doutor. Deixa de besteira, deixa de besteira, que para ganhar guerra não precisa ter carro do ano, não precisa ter anel de formatura. Deixa de besteira, Deus não precisa de roupa da Louis Vuitton e nem da Giorgio Armani. Deixa de besteira. Eu estou sentindo Deus aqui. O céu já desceu na minha cabeça, e eu estou pregando com autoridade que tem alguém que chegou aqui dizendo: eu não tenho mais arma, arrancaram o meu lado, tiraram a minha força. Deus está dizendo: vou trocar teu lado agora. Ele não era bobo, ele era inteligente. Ele era sábio. Sabe o que ele pensou? Ele pensou consigo: o punhal. Deixa eu fazer aqui para vocês entenderem. O destro, mão direita. Diga comigo assim, faça assim comigo, mão direita. Para um guerreiro trabalhar com a mão direita, porque as espadas ficavam aqui, nas coxas. Para um guerreiro trabalhar com a mão direita, a espada ia para o lado esquerdo. Porque na hora de passar na guarnição da casa de Eglon, tinha um detetive que batia a mão do lado esquerdo para ver se tinha espada. Só que o lado esquerdo de Eude estava liso. E aí, na mão que ele não podia pegar, ele pôs comida. Porque o rei gostava de comida.
E ele entrou consigo pensando: miserável, é a última vez que tu come as nossas comidas. E já que você pensa que eu entro para te levar alguma coisa para te sustentar, a espada de Deus só trocou de lado. Sabe o que eu vou dizer aqui nessa noite? Deus vai cegar teu adversário. Você crê nessa palavra? Você crê nessa palavra profética? Satanás já sabe aonde as armas de Deus é guardada em você. Ele sabe. Ele sabe aonde. Sabe qual é o maior problema? Deixa eu dizer isso aqui. Sabe qual é o maior problema? É que Satanás descobre às vezes qual é o ponto de depósito de Deus em nós. Ele sabe aonde é a fonte que a gente bebe. Ele sabe aonde é a comida que a gente come. Ele sabe aonde é o esconderijo de Deus para nos alimentar. E aí, para não se tornar um ciclo vicioso, porque toda vez que o caçador vai pegar um animal, se ele tiver com uma presa no lugar certo, ele consegue chegar. Mas se a presa do caçador mudar o seu lugar, ele não consegue descobrir, porque a arapuca fica vazia e ele não consegue pegar, a armadilha fica vazia. Satanás já sabe que você ora, Satanás já sabe que você canta, Satanás já sabe que você quer ser crente, ele sabe que você quer ficar firme, mas as lutas e os embates da tua vida, do dia a dia, às vezes rouba a dimensão espiritual, e aí ele quer vir arrancar a arma de Deus, porque ele sabe aonde está. E como é que ele arranca a arma? Ele arranca a arma tirando a fé, colocando a incredulidade, tirando a fé e colocando a razão. Ele arranca a arma de Deus e quer colocar a mornidão, a frieza, a mentira, a lascívia. Mas enquanto ele estava chegando para fazer inspeção e eude, a arma estava trocada. Da perna esquerda foi para a perna direita. E a direita de Deus tem um segredo. A direita na Bíblia tem um segredo. Jesus fica à direita, os amigos ficam à direita, mas os inimigos ficam à esquerda. Os adversários vão para a esquerda. Essa noite Deus está dizendo: vou trocar o lado, vou virar a espada, vou te esconder. Eu tenho que te esconder. Preciso te esconder da tua rua, preciso te esconder da tua faculdade, preciso te esconder dos olhos da Jezabel, preciso te esconder da cara de Acabe. Eu vou pregar. Preciso te esconder das bocas mentirosas. E o que é que eu vou fazer? Vai me ocultar? Não, vou mudar o lado da espada. Mudando o lado da espada tudo fica mais fácil. Vou te dar habilidade da direita e da esquerda. Você até hoje aprendeu a lutar só com uma mão, mas com a força da palavra hoje eu vou te ensinar da direita, da esquerda. Meu Deus, tem uma unção aqui. Alabanto bená, remando queimar, alachou benerraia. Pega na mão do teu irmão, me ajuda porque tem um ninho de Satanás para nós desfazer aqui hoje. Oh glória, oh glória, tem uma obra de Deus para ser feita aqui. Segura na mão dele, segura na mão dela, balança a mão dele, balança a mão dela e fala: recebe habilidade. Diga para ele: habilidade na esquerda, habilidade na direita, habilidade na mente, habilidade nos pés, habilidade na boca, habilidade na garganta, habilidade. Eu tô vendo descer aqui habilidade. Aonde tiver vaso aqui com espada, vai receber habilidade agora. Recebe habilidade. A macumba não vai te derrubar, o capiroto não vai te acabar. A espada tá do outro lado.
Eude pegou a espada, colocou do lado direito. Vagum pegou a comida, colocou na mão, e os guardas falaram: deixa entrar! Que ele era tão inteligente que ao invés de Eglon descobrir, o texto diz que ele havia ganhado confiança do rei. Deus está dizendo: vou colocar teu inimigo aqui, ó. Ele tem poder de matar, eu vou te dar poder de hipnotizar ele. Ele vai ficar teu servo. E a Bíblia diz que ele entrou. E quando ele entra para dentro da casa de Eglon, o texto fala que ele passou, em primeiro lugar, pelos poste-ídolos de Eglon. Ou seja, pelos deuses que Eglon tinha. E ele levou a comida da primícia, e pensando consigo: infeliz, é a última vez que tu escarnece do pão de Deus na nossa mesa. E ele olhou para a cara de Eglon, e diz o texto que ele falou: Eglon, eu tenho uma mensagem de Deus para você. E Eglon, como era pagão, viu que ele estava debaixo dos deuses dele. Ele falou: é uma mensagem dos meus deuses. Ele mandou todos os guardas saírem. Era isso mesmo que Eude precisava. Ele disse: fora da minha sala e vem para o mais íntimo. O texto fala que tinha uma sala de verão, que era onde ele aliviava o ventre, ou seja, onde ele fazia o número 2. E esse número 2 que ele fazia, não dê risada não, que é o texto que diz aqui, isso daqui era um escárnio do que ele comia da mesa de Deus, e defecava dizendo: estou reinando sobre o povo, como do que é deles, e ainda defeco o que é deles. E Eude se irritou com aquilo. Hoje aqui, Deus vai te armar até os dentes. E você vai dizer para o teu adversário: chega de comer da mesa de Deus. Chega de eu vir para a igreja e meu marido ir para o bar. Chega de eu vir para a vigília e a minha filha ir para a roda de samba. Chega de eu tomar santa ceia e o meu marido ir tomar cerveja. Chega de eu dar glória a Deus na igreja e o meu filho ficar dentro da Cracolândia. Chega, a espada de Deus na tua mão esta noite, o punhal de Deus na tua mão esta noite, está dando um aviso que já está amolado e vai entrar em ação, e o poder da palavra me dá autoriza a te convidar. Você vai ficar me olhando ou nós vamos entrar para dentro da casa de Eglon agora? Você vai ficar do lado de fora ou vai entrar? Pergunta para ele, pergunta para ela. Vai ficar pro lado de fora ou vai entrar para dentro? É hoje que vai ter guerra. É hoje que a batalha travou aqui no Ferreira. A batalha travou na Francisco Morato. Os anjos de Deus desceram aqui na igreja do Ferreira e passou punhal na mão dos obreiros, dos evangelistas, dos pastores. E o convite do varão é esse: entra, porque está liberada a guarnição da casa de Eglon. Entra, entra, que é hoje que vai ter morte, mas não é morte para a vergonha dos ungidos, é morte para o triunfo da igreja. O cavalo e o cavaleiro vai cair no teu caminho hoje, pelo poder da palavra. É que tem gente que não está na mesma dimensão que eu. Que pena. Mas tem gente que está. E quem está comigo vem. Quemando,
Diga para quem está do teu lado aí, diga para ele: comida na mão e punhal na coxa. Diga para ele: punhal na coxa e comida na mão. Diga: comida na mão e punhal na coxa. Diga: é a última vez que tu leva comida. É a última vez. Diga: porque essa comida será a comida da justiça. E detalhe, dessa comida ele não vai comer, porque a Bíblia diz que ele não comeu. Ele não comeu, não deu tempo de comer, só levou o manjar, mas o punhal estava na coxa, porque na mesa de Deus Satanás não senta. Na mesa de Deus Satanás não senta. No manjar de Deus Satanás não pega, e principalmente o manjar da ira. E ele disse: eu tenho uma mensagem de Deus para você. Ele disse: qual é? Qual é? Fica de pé. E o texto diz que ele ficou de pé. Quando ele ficou de pé, aquele moço sem noção, sem ter consciência, mas com autoridade, com a força da ira de Deus, pegou o punhal com a mão esquerda e lançou da perna direita e cravou na barriga de Eglon. E a Bíblia diz que ele cravou com tanta fúria que o cabo do punhal entortou e caiu todos os excrementos, e Eglon ficou envergonhado, fétido no chão, mal cheiroso. E Eude levantou, olhou e disse: a mensagem de Deus para você é essa: é espada na tua barriga, é justiça. E a mensagem que eu tenho para os teus deuses é: tem boca, mas não fala, tem pé, mas não anda, tem mão, mas não apalpa, e não puderam me segurar, não pode fazer nada. A palavra vai derrubar Eglon aqui. Entra comigo agora. Vem, 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 vem. Pega a espada, pega a espada, pega a espada, pega. Diga pra quem tá do teu lado: vai pegar a espada ou vai ficar me olhando? Vai entrar na casa de Eglon ou vai ficar sem fazer nada? Vem, vem, vem comigo, vem comigo. Quem tá comigo vem, quem tá comigo vem, quem tá comigo vem. Bora, 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 bora. Eu vou dar 1 minuto para você adorar. Adore com a espada do jeito que você quiser. Ajuda teu irmão aí a pegar a espada, ajuda ele. Mas eu não estou conseguindo, porque eu estou ouvindo barulho de espada entrando na barriga de Eglon, assim, fazendo. E Eglon perdendo as forças. Aquela macumbeira vai perder as forças. O terreiro de Umbanda vai perder as forças. O PCC vai perder as forças. A casa de Xangô vai perder as forças, porque a glória vai pegar quem tá ligado aqui agora. Ai, ai, ai. Não dá mais pra
Deixa Deus trabalhar, irmão. Deixa Deus trabalhar.